Pai do Senhor a toda a igreja, amém? Amém? Você está feliz nessa noite? Tenho certeza que o Senhor já tem falado conosco aqui. Essa atmosfera de adoração é uma coisa maravilhosa, irmãos. E a gente não pode perder a oportunidade de estarmos adorando ao Senhor em conjunto com a igreja. Eu sei que geralmente a gente faz isso na nossa individualidade, né, quando estamos sozinhos. Se você não faz, precisa fazer, amém? É importante você ter o seu instante de devocional diário. Mas quando nós estamos reunidos, todos juntos, essa reunião em adoração é um reflexo daquilo que nós propomos ao Senhor quando estamos a sós com Ele. É um reflexo daquilo que a gente tem, daquela intimidade que a gente tem sozinho com Ele. E se você acha que você não precisa disso, eu te desafio. Comece a operar o teu dia com o teu devocional, com a tua adoração ao Senhor, com a tua entrega diante dEle. Se você acorda muito cedo, acorde um pouco antes e comece o teu dia com isso. E você vai entender do que eu estou te falando. E se você não consegue fazer isso na tua primeira hora do dia, então pelo menos que você faça em algum momento. Tá ligado? Obrigado. Que você faça em algum momento. Porque não há como, meu irmão, você conseguir proteger a tua mente, conservá-la sã, curada, sarada, diante das coisas que acontecem nos nossos dias, se você não tiver este momento de entrega, de conversa, este momento em que o teu espírito, ele sai, ele transcende da tua esfera individual, dos teus caprichos, dos teus desejos, das tuas vontades, das tuas necessidades pessoais, e você se entrega ao Senhor. Quando você faz isso, você é lembrado que você não está no controle das coisas, que você nunca esteve no controle das coisas, e que, independentemente de qualquer circunstância, é Ele que rege a tua vida, rege a vida dos teus queridos, das pessoas que você ama, rege a vida das pessoas que você quer bem, rege todas as situações, circunstâncias e contextos da sua vida, meu irmão. Às vezes você acha que apenas com a tua disposição, apenas com a tua disciplina, apenas com o teu esforço, as coisas entrarão em ordem. Tudo bem, tudo isso é importante ter disciplina, é importante ter vontade, é importante ter objetivo. E se você não tem, eu te incentivo a ter, porque muitas das vezes também o que falta na tua vida é essa disciplina, essa disposição, essa vontade de colocar-se a caminhar por algo. Mas só isso não basta. Tua mente, meu irmão, presta atenção nisso, sua mente, ela é bombardeada todo o tempo, em todo instante, por coisas que fragmentam, que partem, que colidem, que machucam o teu interior, a tua intimidade. No mundo hoje que nós vivemos, você é bombardeado por informações que confrontam a tua sanidade, que confrontam a estabilidade do teu coração. Esse aparelhinho aqui é uma bênção e uma maldição, porque ao mesmo tempo que você tem contato com várias coisas que você não tinha antes e você consegue ter acesso a uma resposta de modo mais fácil, ele também te traz um zilhão de informações que muito mais entopem as vias da tua alma do que geram ou produzem edificação. E não é apenas esse aparelho. Ainda que você se desconecte desse aparelho, as pessoas do teu dia a dia estão conectadas com ele. E elas vão ter acesso a essas informações, vão depositar sobre você. E não adianta. A porta das tragédias está aberta a você. Você está sabendo de todas as tragédias, de tudo de ruim. Você está sabendo de todas as injustiças que são praticadas.
E as piores injustiças são aquelas que são praticadas em nome do bem. Quando você sabe que na verdade a bondade ali é só uma maquiagem, é só uma desculpa, é só uma justificativa para praticar o mal. Essa é a pior das injustiças. E deixa eu te falar uma coisa. Todas as injustiças que realmente produziram grandes destruições na história da humanidade, elas sempre vieram vestidas de uma coisa boa, de uma bondade. Não, eu faço isso em nome... É a injustiça sendo praticada em nome da justiça. É a injustiça sendo praticada em nome do bem. É a injustiça sendo praticada em nome de qualquer coisa bonita que você possa dizer ou falar. Eu nunca deixo de lembrar, por exemplo, que o nazismo, que produziu uma das maiores atrocidades que a humanidade já viu, porque realmente o nazismo ele matou milhões de pessoas por nada, né? Por nada. Colocava pessoas, trancava elas dentro de câmaras ou submetia elas a todo tipo de tortura e milhões de pessoas morreram assim. E o interessante é que a propaganda nazista, ela falava todas aquelas coisas e ela convencia as pessoas de que tudo aquilo estava sendo feito em ideais maiores, em nome de justiça, em nome do bem, em nome da bondade, em nome da coerência e coesão do povo alemão. Olha que coisa linda e maravilhosa. Ninguém falava que aquelas maldades e atrocidades estavam sendo feitas em nome de coisas horripilantes, horríveis. Então o que eu estou te dizendo é isso, meu irmão. Toda injustiça, ela é praticada com vestes aparentes de justiça. Toda maldade é praticada com aparência de bondade. Essas coisas são assim. E você vê isso toda hora, a partir do momento que você tem acesso a isso. E quando você tem acesso a isso, se você não proteger a tua mente no Senhor, sabe o que vai acontecer com o teu coração? Teu coração vai começar a se escandalizar do mal. E quando o seu coração se escandaliza do mal, sabe qual é o segundo efeito? O primeiro efeito é o escândalo. Nossa, eu só vejo maldade, eu só vejo tragédia, eu só vejo injustiça. Você se sente impotente diante de tudo. E você fala, o que eu posso fazer? Como eu posso sobreviver? Você sabia que boa parte das tuas ansiedades vem disso? Da tua cabeça entupida por essas coisas. O segundo efeito, depois do escândalo, o que o escândalo gera é a apatia. A apatia como defesa sua, para que você não fique louco. Por que as pessoas não gostam de ir num hospital? Eu já falei isso para vocês, nem na cadeia, nem em locais assim muito terríveis, que a realidade é jogada na sua cara. Porque as pessoas não querem lembrar que o mal existe, porque o mal lembra elas de que elas não têm muito poder, de que elas não têm as coisas sob controle e de que elas não podem fazer muita coisa. E elas querem esquecer isso. O hospital lembra a doença. A cadeia lembra a maldade do ser humano e elas não gostam de serem lembradas disso e é um mecanismo de defesa sua. Você foge do mal, de saber do mal, para que você possa conservar algum tipo de sanidade, para que você possa conservar algum tipo de paz, como se entorpecendo. É uma pessoa mesmo que usa drogas para sair da sua realidade. Tudo está acontecendo diante de ti, mas você quer esquecer dessas coisas. E você se entorpece, então, aí você vai ver entretenimento, você vai abrir o teu Instagram, vai procurar um monte de notícia, rios, né, informações tolas, um monte de bobaiada. Não que você não possa lá dar umas risadas no Instagram, eu mesmo faço isso. Eu gosto de ver aqueles vídeos daquelas pegadinhas, daquelas coisas bem toscas. Não que você não possa fazer isso, mas você não pode fundamentar a tua vida e viver só disso, meu irmão. Isso não pode sequer ser 10% da importância da tua vida. Você não pode sarar a tua alma adormecendo a sua alma. Não é assim. Adormecer a sua alma não vai sarar a sua alma. Eu vou repetir mais uma vez: adormecer a sua alma, adormecer a sua dor, adormecer o sofrimento, adormecer a sua percepção da injustiça e da maldade, nada disso irá sarar a tua alma. O que vai produzir paz no teu ser não é fugir
do mal e fingir que ele não existe. Mas é fazer isso que eu comecei dizendo aqui, devotando-se ao Senhor diariamente, estando com o momento diante dele, apresentando as suas necessidades, reconhecendo quem ele é na sua vida, meditando naquilo que ele tem para você, aumentando inclusive, porque a neurociência já prova isso, que quando você ora, a oração ela é diferente da meditação, porque a meditação ela diminui a tua atividade cerebral, a oração pelo contrário, ela aumenta, ela impulsiona a tua atividade cerebral. Não sei se você sabia disso, não que isso seja assim o principal da oração, mas eu estou te dando essa curiosidade. A oração ela impulsiona a atividade cerebral sua e torna as ondas, o funcionamento cerebral seu de modo mais equalizado. Você vê que até o efeito físico disso já é notado pela ciência hoje, de que o teu pensamento é organizado quando você ora muito. Se o teu pensamento é organizado, a tua vida é organizada. Evidentemente que a ciência ela capta o sinal, mas ela não capta a explicação, porque parece não haver explicação disso, mas a explicação está na transcendência, no agir de Deus, no coração do homem, da mulher que se prostra diante dele, reconhece as suas fraquezas, vê a sua impotência, que o próprio mal faz questão de esfregar na nossa cara todo dia, mas ele fala: Senhor, o mal ele pode ser maior do que eu, mas ele não é maior do que o Senhor. E se eu sou impotente diante do mal, o mal é impotente diante de ti, Senhor. Se eu muitas das vezes nada posso fazer contra a injustiça ela tem que se dobrar diante da tua autoridade, porque o Senhor é o Deus da justiça. Faça isso, meu irmão. Organize o seu coração, a sua vida. Você frequenta psicólogos, terapeutas e um monte de coisas hoje em dia. E talvez o que falta consertar na tua vida não é a tua emoção primeiramente, ou o teu raciocínio, mas é o teu espírito. Amém? Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando no tema dessa festa. Eu fiz questão de começar assim, porque não há nada mais que demonstre a unidade da igreja do que o momento em que essa igreja se reúne na presença do seu Senhor. Na verdade, o símbolo da unidade da igreja está no momento de adoração e de culto coletivo, em que a igreja reúne uns com os outros, às vezes com pessoas até que elas não têm intimidade em saber as coisas pessoais daquela outra pessoa, mas ela conhece, ela se sente conhecida porque aquela pessoa compartilha do mesmo Deus, da mesma fé, da mesma esperança, compartilha dos mesmos propósitos, compartilha de toda a abundante graça que foi derramada. E você vê que uma igreja é unida ou não no momento de adoração, porque o momento de adoração ele é exatamente esse momento em que nós, não por conhecimento das coisas pessoais uns dos outros, não pela fofoca, não é a fofoca que faz com que a igreja se una, não é saber da vida do outro que faz com que a igreja se una, mas é o mesmo entendimento das dores, do sofrimento, da salvação, da justiça, da esperança, do não merecimento, da graça. Esse é o fundamento da unidade da igreja. Quando nós entramos aqui, levantamos nossas mãos ao Senhor e adoramos a Ele, dissemos: Tu és santo, Senhor, Tu és maravilhoso, o Teu povo clama a Ti. Você percebe se uma igreja está vivendo esta unidade de espírito, se isso impulsiona essa igreja como um corpo a clamar ao seu Senhor. Porque a verdade é que o Espírito Santo é a partícula de conexão da igreja. Amém? O Espírito Santo é a liga, é a cola. Se você gosta de física quântica, ele é a força fundamental que liga os quarks, que são as partículas mais fundamentais da existência, que nem mesmo se você dividir uma coisa, você vai chegar a um quark, mas esse quark ele não consegue se conectar ao outro. É necessário uma força fundamental para conectá-los. O Espírito Santo é essa força fundamental que conecta o seu povo uns aos outros. Amém? Numa conexão
que não é uma conexão de qualquer modo. É o texto que nós lemos aqui. Se você quiser abrir sua Bíblia em Efésios 4, eu estou falando sobre Efésios 4, mas como nós já lemos Efésios 4, eu não irei reler, mas se você quiser mantê-lo aberto aí, você vai entender o contexto que eu estou falando, que eu estou pegando o texto e estou puxando do texto para fora, amém? Deixa sua Bíblia aberta aí em Efésios capítulo 4, inclusive eu fechei o meu texto, deixa eu abri-lo. Efésios capítulo 4 é exatamente aquilo que está trazendo, que a gente está falando. Porque deixa eu abrir a NVI aqui, a Nova Versão Internacional. Porque Paulo ele deixa bem claro que a conservação da unidade ele se dá pelo vínculo da paz. O vínculo da paz entre os irmãos é aquilo que dá a liga. E esse vínculo da paz ele procede exatamente da unidade do Espírito. O Espírito que conecta a igreja, que conecta as partes diferentes e por esse vínculo da paz conduz essa igreja a um mesmo propósito. Porque é um só corpo, um só Espírito, uma só esperança e nós fomos chamados por essa esperança todos nós juntos. É só um Senhor, é uma só fé, um só batismo. E essa conexão faz com que inclusive aqueles que já são mais maduros suportem os que ainda não são. É esse vínculo da paz que conecta a igreja e aperfeiçoa essa unidade. Uma unidade que vai culminar lá na frente com o conhecimento de Cristo. O conhecimento pleno, que é quando nós atingimos a maturidade, quando nós atingimos a medida do próprio Cristo, a medida de homens e mulheres perfeitos diante do Senhor, de modo que não há mais nada que produza dissensão, porque estamos totalmente conectados, porque nos sujeitamos a Cristo, e uma vez que nos sujeitamos a Cristo, Cristo sujeita todas as coisas ao Pai. A unidade verdadeira da consciência dos homens só pode ser feita por meio do Evangelho. A verdade é que as pessoas, elas ao longo da história se uniram e se unem pelos mais diversos motivos. Pelos mais diversos motivos. Todas essas unidades, elas não são fundamentais, elas não são essenciais. Elas são unidades em torno de interesses, vaidades, soberbas, orgulho, poder. São unidades que geralmente são fechadas em nome de interesses ou grupais ou individuais mesmo. Todas as unidades que você vê ao longo da humanidade, você vê que elas são produzidas para que o homem faça valer a sua vontade sobre alguma coisa. Ora, quando você faz uma empresa e você tem o sócio da sua empresa, você monta uma empresa societária, você chama, eu não tenho dinheiro suficiente para investir aqui, vou chamar outra pessoa para participar da sociedade comigo, amém? Então, por exemplo, eu entro com uma parte do dinheiro, você, fulano, entra com outra parte do dinheiro. Eu e Jean, vamos montar uma sociedade. Eu entro com uma parte, Jean entra com outra parte do dinheiro. Nós estamos fazendo uma sociedade para quê? Para ganhar mais dinheiro. Porque o objetivo de uma empresa é o lucro. Quando eu faço um outro tipo de associação, você fala, Jadson, mas tem associações de pessoas que são feitas não para ganhar dinheiro, mas por finalidades específicas, correto. Mas por mais louváveis que essas finalidades são, sei lá, vamos montar uma associação aqui em prol da cultura e da educação. Vamos promover a educação gratuita, a assistência e a educação para todas as pessoas. Ok, isso é legal, isso é bacana. Mas você vai ver que no fundo, quando você reúne pessoas no nome ou em prol do objetivo mais altruístico, mais virtuoso, mais desprendido, por exemplo, como dar educação para as pessoas, você vai ver que ainda assim há um desejo específico a ser satisfeito e muitas das vezes a pessoa encontra inclusive o objetivo da sua vida nessa atividade, de modo que ela também está se satisfazendo quando ela se lança a fazer essa atividade, por mais benéfica que ela seja. O que eu quero te dizer é que qualquer sociedade, qualquer associação, qualquer unidade, qualquer coisa que exista, ela existe para satisfazer
facilitar os desejos das pessoas. A primeira unidade que a gente vê sendo feita no texto bíblico com desejos espúrios, e geralmente, como eu disse para vocês, elas são feitas com desejos espúrios, é lá na Torre de Babel, Gênesis capítulo 11. Quando as pessoas se reuniram, vocês conhecem a história, amém? Vocês conhecem a história? Eu já falei aqui que a gente tem que começar a falar de escola dominical aqui, porque tem que deixar o pessoal atualizado. Gênesis 11, a história da Torre de Babel, no qual os homens, eles se reúnem, a ordem era para que eles se espalhassem, para que eles dominassem a terra que tinha lhes sido entregue. Mas eles, de modo teimoso, eles se ajuntaram e falaram: tu quer saber? Vamos edificar uma torre aqui. E na medida que a gente edificar essa torre, a gente não vai precisar mais se espalhar. Isso vai afirmar a nossa vontade, o nosso desígnio e o nosso desejo. Ali os homens se reuniram em prol da sua unidade, para não se espalhar, mas não se espalhar para conquistar, para estabelecer o seu poder, para aumentar a sua dominação. O problema da humanidade, sabe qual é? É que todas as vezes que o homem aumenta a sua dominação, o seu poder e sua ação, ele também aumenta a corrupção, a destruição e o caos. Claro que o Senhor sabia daquilo. Óbvio que o Senhor conhecia o coração daqueles homens, que se juntaram em nome de um bem maior. Vamos nos juntar aqui, construir essa torre para que a gente possa prevalecer. A gente vai edificar uma cidade muito poderosa. E os homens não precisarão mais de nada. Olha que coisa linda! Parece até propaganda política, né? Mas não era. O Senhor conhece os corações, Ele vai além das palavras. Ele vai além dessa desculpinha esfarrapada que a gente inventa para a trouxa cair, mas que o Senhor Deus não cai porque Ele sabe dos nossos intentos. Ele sabe quando você faz o mal, quando você é mesquinho dizendo que é uma justificativa boa. Ele conhece todas as tuas desculpas. Desculpas que são às vezes tão sedutoras que enganam até você mesmo, sabia? As mentiras que nós contamos para nós mesmos. E que quando elas são muito repetidas, elas nos levam a acreditar nelas. Você sabia que toda neurose, ela decorre de uma mentira que você acredita nela? E que você às vezes nem identificou ela? Você está preso numa mentira de que você superou um trauma, de que você superou um dano que fizeram a você. E na verdade o que há lá dentro é rancor, vingança, não foi dado perdão, não foi reconstruído, nada foi refeito. Isso vai lá para debaixo do tapete do teu coração. E ao longo do tempo isso vai produzindo toda sorte de neurose, de dissonância do teu comportamento. Não sei se você sabia disso, mas estou te dizendo isso agora. A Torre de Babel, ela foi edificada sob um pretexto lindo, um discurso maravilhoso, porque os homens, eles são seduzidos pelos ouvidos. É impressionante como uma pessoa que sabe manejar bem a palavra, ela maneja a multidão. Igual um maestro que rege uma orquestra. Você já viu um maestro regendo uma orquestra? É a palavra na boca daquele que sabe manejá-la. Ele consegue despertar as coisas mais toscas, mesquinhas e destrutivas no coração das multidões, das unidades, sob a bandeira das coisas mais lindas e bondosas. O problema disso é que quando a gente vê lá em Efésios 5, o próprio Paulo, ele está falando de uma unidade diferente. Por quê? Porque ele diz que o fruto dessa unidade, o fruto da igreja, se você vai ler um capítulo depois, amém, do que a gente está falando, tá? Um capítulo depois, na sua casa, se você quiser abrir sua Bíblia lá em Efésios 5, Paulo ele vai dizer o seguinte, que o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. E ele está deixando bem claro que o objetivo da unidade em Cristo é a luz, porque a luz de nada oculta, ela não tem e ela não quer ocultar nada. Pelo contrário, a luz, ela traz os intentos escondidos do coração.
A unidade que vem do Espírito produz luz, porque ela joga o refletor sobre as nossas sombras, sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros, sobre as nossas vergonhas, para exatamente reduzir o nosso ego ao pó, e desse pó um novo homem, uma nova mulher possam ser levantados agora novamente à imagem e à semelhança de Deus. É quando a maldição do primeiro Adão é morta no pecado, mas a bênção do segundo Adão, que é Jesus, que unifica a igreja, que enxerta a igreja nele, que sujeita a igreja a ele e sujeita então todas as coisas ao Pai. Amém? Nessa unidade não pode haver trevas, só pode haver luz. E a consequência dessa luz é a bondade pura, espontânea e livre. Porque, como eu disse para você, Paulo diz, o fruto da luz é a bondade, é a justiça, é a verdade. Quando essa unidade está baseada na verdade, na bondade, na justiça, você tem uma unidade de luz. Luz para as nações, luz para a sociedade, luz para os povos. Uma unidade não fingida, uma unidade não feita em nome de propósitos ocultos, que às vezes até tem um discurso bonito, tem uma fala bonita, tem uma justificativa bonita, mas os reais intentos estão escondidos, são jogados para debaixo do tapete. Não é essa a unidade do Espírito. A unidade do Espírito, ela inverte o ser humano, trazendo o lado de dentro para fora e o lado de fora para dentro, porque ele dilui o exterior e faz com que o interior em Cristo sobressaia, venha para fora. Ora, não foi essa a ordem de Cristo para Lázaro quando ressuscitou aquele homem? Lázaro, de modo redundante, ele diz, mas proposital: sai para fora. Sai dessa tumba, essa tumba que a sua alma se lançou. Esses intentos mesquinhos, tortuosos, contaminados, apodrecidos, sai. Você primeiro tem que se apresentar diante de mim do jeito que você é. Você primeiro tem que reconhecer a tua impotência, sair da tua soberba, aprender no silêncio que muitas das vezes você realmente não tem poder para nada fazer, mas que isso não te impede de fazer alguma coisa, porque você não vai nas tuas forças, você vai em o nome do Senhor. Justiça, bondade e verdade é o fruto da luz. Luz essa que é produzida dessa comunhão sincera, dessa unidade verdadeira. Totalmente diferente daquela unidade mesquinha, vaidosa, aparentemente bonita da Torre de Babel. O morto, que você joga perfume. Joga perfume no morto para você ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? Nada. Se o cheiro não ficar mais forte, não há como ocultar o fedor do morto. Você pode até passar a maquiagem para esconder as tuas rugas, mas as rugas da tua alma, na hora que você precisa lavar o teu rosto, irão aparecer. Assim é o coração humano. E essa unidade também, ela não é baseada em coisas exteriores, como eu tenho dito aqui. Porque as pessoas também, elas se unem em nome de países. Eu sou brasileiro, eu sou americano, não é verdade? Elas se unem em torno de símbolos religiosos. Aqui eu vou me prostrar diante de uma cruz. Eu vou fazer aqui um ritual no qual eu acredito que Cristo está presente nesse ritual e eu comerei do pãozinho. Eu vou fazer um ritual aqui de exumação dos seus pecados. Eu vou pintar a minha igreja com um monte de imagens e gravuras para facilitar a sua conexão com o eterno. Eu vou fazer uma arquitetura linda e maravilhosa, totalmente simétrica, para que com as artes você perceba quem é o Senhor. Porque eu estou te dando símbolos esotéricos para que você tenha noção
de quem é o Cristo. Geralmente a religião faz isso. E faz parte da religião ter símbolos. Quando você vai para o Egito lá, o Egito tem uma série de símbolos. Se você olha para as religiões antigas, e mesmo as religiões mais modernas, todas elas terão símbolos, imagens, estruturas. O que eu acho interessante é que o Evangelho ele sempre se levanta contra os símbolos, desde o Antigo Testamento. Porque o Evangelho é diferente, é por isso que o Evangelho não é uma mera religião. Ele vai falar para você, fuja dos símbolos. Porque os símbolos, se eles te trazem um significado, o Evangelho ele não tem um significado que não pode ser entendido por sua mente sozinha, nem por um símbolo, nem por uma teologia, nem por um ritual, nem por um conceito. O Evangelho tem um significado que só pode ser apreendido quando você encarna o Evangelho, porque a vida é o único meio de você entender o que é o Evangelho. O Evangelho, ele é muito mais do que símbolos. Na verdade, os símbolos para o Evangelho reduzem o seu significado. O significado do Evangelho, ele só floresce na vida. É no dia a dia, é na tua rotina, é nas tuas relações, é na tua experiência pessoal, é na tua vivência, é em tudo que você faz. Se eu pegar os símbolos das religiões e aplicar o Evangelho, o que eu vou estar fazendo é vendendo qualquer coisa para você, mas que não é Evangelho. Esse negócio se transforma em outra coisa. Você chama isso de outra coisa, não de Evangelho. Não é à toa que todas as vezes que o Evangelho começou a ser reduzido a símbolos, e principalmente quando o cristianismo ocupou o lugar de religião do Estado lá em Roma, e daí vem a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Porque a religião era a autoridade do Estado romano. Quando decidem tirar a religião pagã do Império Romano, se você simplesmente tirasse a religião e não substituísse por outra, a autoridade do Estado ia cair, porque as pessoas respeitavam o imperador, o senado, as instituições romanas, porque o poder religioso dava essa autoridade a eles. Quando Satanás, de modo eficiente, vende a ideia de substituição da religião pagã como fonte de autoridade do Estado, trazendo o cristianismo para dentro disso, o cristianismo, o Evangelho que era sublime, que transparecia naquela igreja perseguida, que corria entre todos, principalmente os escravos e os mais desfavorecidos, que foram os primeiros a se converterem, a entrarem nessa unidade, a entenderem essa unidade, de modo que haviam várias igrejas já consolidadas naquele tempo, mas apesar de irmãos não se verem, eles caminhavam em unidade. Entretanto, quando o cristianismo assume o lugar da religião do Império Romano, assumindo a fonte de autoridade desse império, ele abstrai aqueles símbolos para dentro de si e reduz o tamanho do Evangelho a mais uma prática religiosa dos homens. Tira o Evangelho da vivência, da experiência pessoal, da experimentação viva do Cristo vivo diariamente, que fazia com que um só Senhor, uma só esperança, um só batismo, uma só fé fossem pujantes nos corações. Largam e abrem mão disso tudo. Lógico que não foi de uma vez, mas vagarosamente. E começam a substituir pelos rituais, pelos símbolos, pela exterioridade, pelo esoterismo, pela forma. E daí o cristianismo começa a decair. Meu irmão, eu estou dizendo tudo isso para você, para te fazer entender que há várias unidades, mas apenas uma unidade é do agrado do Senhor. E eu vou mais, apenas uma unidade é unidade de verdade. O lema da nossa igreja, não à toa, ele é unidade em verdade.
Porque como os irmãos acabaram de entender aqui, essa unidade pode ser na mentira, pode ser no egoísmo, pode ser na amoralidade, pode ser numa série de motivos e fatores, mas todos eles tão instáveis quanto a vida é. A verdade é que apenas uma unidade prevalece. O Senhor Jesus nos ensinou que unidade era essa, porque Ele mesmo disse lá em João 17, eu sou um com o Pai. E da mesma forma como eu sou um com o Pai, eu quero que vocês sejam um em mim, para que vocês também sejam um com o Pai. E aí o mundo vai conhecer que o Pai os enviou. O Pai me enviou, enviou o Cristo. Enviando aqueles que são discípulos do Cristo. Essa unidade verdadeira, ela chama a atenção. Ela chamou a atenção na história da igreja primitiva. Ela chama a atenção até hoje na história da igreja perseguida, nos dias de hoje. Ela chama a atenção quando há sinceridade na unidade em muitas igrejas que o Espírito Santo estabelece. As pessoas buscam avivamento e ignoram os sinais mais lindos e belos de unidade que muitas das vezes nascem espontaneamente, mas nascem na simplicidade, nascem longe das propagandas, nascem longe do marketing digital, nascem nos locais mais sinceros mesmo, mais simples, mais humildes. Essa unidade, ela é poderosa, porque como eu disse, ela tem o fruto da luz em si, que é a bondade, a justiça e a verdade. E por carregar o fruto da luz, ela resplandece diante das unidades falsas, das unidades mentirosas, das unidades vaidosas, soberbas, orgulhosas e caprichosas. Ela desfacela a mentira, porque lá no fundo, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa aqui. Lá no fundo do teu coração, você sabe do teu real intento, da tua real motivação, dos teus reais desejos. Você sabe quando tudo é uma mentira e que você está só patinando, passeando nessa mentira. Não há como ocultar, mas você se adormece, você se anestesia. E as unidades que você diz participar, sabe, aquele grupinho lá do teu serviço, aquele grupinho de amigos que é uma falsidade do caramba. São amigos ali na hora do entretenimento, mas passou daquilo ali, meu jovem. Você sabe que na hora da dor, da prova, nenhum deles vai ficar. Eles não estão interessados, não é uma unidade genuína. Sabe, aquele grupinho que você fez ideológico, sei lá, hoje você tem o grupo das mulheres e chama isso de feminismo, o grupo dos proletários chama isso de comunismo, o grupo dos capitalistas, e aí, tudo bem que são os comunistas que chamam eles de burgueses, mas vamos lá, os burgueses, Você tem os grupos, e todos esses grupos, eles não são reais e verdadeiros, porque eles, como eu disse, estão fundamentados em cima de interesses muito superficiais e exteriores. Na hora do pega pra capar, que a vida vem e massacra, assim igual uma marreta, pum! Se não for rocha compacta, quebra. As tuas amizades, os teus grupos, os teus amiguinhos, como eu disse, são as tuas relações superficiais. É impressionante que as pessoas e a unidade está tão corrompida nos nossos dias que as pessoas não conseguem mais se unirem verdadeiramente umas às outras de modo algum. O homem não se une mais à mulher de modo genuíno, a mulher não se une mais ao homem de modo genuíno. Eles não são mais uma só carne, eles continuam sendo duas. É a deturpação total do senso de unidade. A igreja não consegue mais permitir que o Espírito Santo seja essa conexão pelo vínculo da paz, tendo paciência, suportando os mais fracos, esperando com amor que o mais fraco entenda, amadureça e conheça a Jesus. Pelo vínculo da paz.
Nós não temos mais unidade suficiente para estabelecermos amizades sinceras e verdadeiras. Não temos mais unidade sincera e verdadeira para estabelecermos relações de mestres e discípulos, professores e alunos. Nada, tudo nosso está corrompido e superficial e exteriorizado. Tudo nosso é apenas uma forma. Nada é essencial, nada é sincero, nada é de verdade mais. Nós perdemos a capacidade de nos conectarmos, de nos unirmos no vínculo verdadeiro. Porque só há, como eu disse aqui, só há uma forma de se unir verdadeiramente a alguém. E principalmente ao Senhor. Quando eu digo todas essas coisas, igreja, eu falo para a nossa edificação. Porque não há outra forma de nós sermos edificados se não for pela unidade verdadeira do corpo. A unidade verdadeira do corpo produz edificação. Não há como você ser, meu irmão, santificado fora do corpo. Eu sei que a gente vive a onda dos desigrejados, né? A gente vive a era dos desigrejados. As pessoas que acham que não precisam frequentar a igreja. E eu sei que realmente isso aqui não é a igreja somos nós, amém? Eu não vou vir aqui mais uma vez com uma doutrina católica apostólica romana, totalmente soberba, que separa a igreja dos leigos, né? Dando autoridade só a um grupo seleto de sacerdotes que podem manipular e dizer o que é ou não a vontade de Deus. Hipócritas, corruptos. É evidente que a igreja não é um grupo seleto. A igreja não sou eu. Eu não sou a instituição igreja que vem e vocês são os meus leigos, aos quais eu falo aqui, e você simplesmente abre mão de todo o teu discernimento, de todos os teus pensamentos e raciocínio e escuta o que eu estou falando. Pelo contrário, nem era essa a postura dos apóstolos. Os apóstolos gostavam daqueles que conferiam as escrituras, conforme os bereanos, que não aceitavam qualquer coisa, porque a igreja é uma via de mão dupla, é uma via multivariada, no qual você entrega e recebe. Esse é o ambiente da igreja. A igreja somos nós. Agora, como que você vai ser edificado, vai participar dessa via de mão dupla se você resiste em estar no meio dessa igreja? Se você, por conta das suas implicâncias, teimosias, por conta da falta de trato pessoal, você simplesmente sai. E é engraçado que você faz isso como a galerinha da Torre de Babel, que a gente falava aqui, em nome de um discurso bonito. A igreja ela é muito ignorante para a sua sabedoria paladina. Ela é muito pecadora para a sua santidade virtuosa, né? Ela é muito cri-cri-cri para a sua personalidade madura e evoluída. Ela é muito cheia de defeitos para a sua sanidade perfeitinha. Sempre é uma mentira que vem encapuzar o verdadeiro intento, que é este: você não suporta ser confrontado, você não suporta a injustiça, você não suporta pagar o mal com o bem, você não suporta abençoar mesmo quando te amaldiçoou, você não suporta o xingamento, você não suporta a afronta, você não suporta nada disso, você é um intratável, enclausulado no seu casco, igual uma tartaruga que se protege dos predadores e fica escondida para sempre dentro do casco, ainda que não tenha mais nenhum predador perto. O que acontece com essa tartaruga se uma hora ela não sair desse casco? Ela vai morrer de fome. Porque o que era a proteção dela, que era o casco, na verdade se tornou a limitação para que ela encontre alimento. Quantas pessoas não estão nessa situação? Ao invés de admitir a sua miséria pessoal, essas pessoas colocam a culpa em tudo e em todos, para justificar o seu afastamento, quando na verdade quem precisa ser tratado e conhecer a Jesus é você, meu irmão. É você que precisa crescer, não é o outro.
É você que precisa ser mais paciente, não é o outro. É você que precisa ser mais justo, não é o outro. É você que precisa ser mais bondoso, não é o outro. Não é o outro. É você, meu irmão. Os desigrejados, eles sambam em cima das justificativas bonitas, baseados, sim, nos erros da igreja, no fato de que muitas igrejas se tornaram, sim, locais de dominação, locais de arrancar dinheiro das outras pessoas, locais de explorar emoções, explorar os sentimentos dos mais frágeis, explorar os momentos de maior necessidade das pessoas, os momentos de maior fragilidade. Exatamente quando a pessoa está passando pelo pior momento da vida, chega um lobo com pele de cordeiro e arranca tudo dessa pessoa que está tão desesperada, que está disposta a dar tudo que ela tem. Sim, isso acontece dentro da igreja, mas se você contempla isso e simplesmente corre para dentro do teu casco, qual é a diferença que você está tendo desse lobo? Você vê o mal e não sai em defesa dos indefesos? Você tem a mesma moral do lobo que você acusa. Porque o Senhor Jesus não te deu espírito de covardia, espírito de se calar diante da injustiça, espírito de simplesmente fingir que o mal não está sendo praticado, se está ao teu alcance e você não faz nada. Se a igreja está contaminada, por que você não se torna o canal de bênção para aperfeiçoamento dessa igreja? O canal de bênção para a santificação dessa igreja? Você acha que você vai chegar aonde? Estando distante, longe da unidade dos santos, longe do arraial dos santos. Você acha que você vai chegar onde? Você acha que você vai chegar longe? Meu irmão, você já ficou pelo caminho, só você que não sabe disso. Você já ficou, não é que você vai ficar, não, você já ficou. Você já ficou pelo caminho. Em nome de Jesus, nesta noite eu estou te falando isso com todo o amor no meu coração. Eu estou te dando a mão para te dar, eu estou te dando, às vezes te dando um tapinha na sua cara para você acordar e vem comigo. Para você sair dessa situação engessada, confiando nessas unidades mentirosas que você vive no seu dia a dia, achando que elas são alguma coisa por ti. Não são! É no meio dos doentes que você alcança a cura. É ministrando a cura que você é curado, é dando que você recebe. É sendo paciente que você recebe paciência, é dando sabedoria que você também é alcançado por sabedoria. No Evangelho só há via de mão dupla, é indo e vindo, indo e vindo. E para haver uma via de mão dupla, necessariamente tem que haver mais de uma pessoa. Necessariamente, a não ser em situações realmente excepcionais, quando você é trancado numa cela, como o apóstolo Paulo, depois de ser chicoteado, torturado, e fica lá marginalizado, esquecido. Quando você chegar no nível do apóstolo Paulo, pode ser que você sozinho, sozinho em corpo, porque em espírito, quando você lê as cartas do apóstolo, ele estava conectado com toda a igreja em espírito. Agora você não consegue estar próximo nem em corpo, você acha que você vai estar próximo em espírito? Você está pulando etapas. Quem é você e eu? Quem somos nós no jogo do bicho? A gente não sabe nem se conectar fisicamente. A gente tem dificuldade de conviver fisicamente. Quanto mais conviver em distância, vinculados apenas na mesma fonte, na mesma raiz e no mesmo espírito. Meus irmãos, coloquemo-nos nos nossos lugares, paremos de dar desculpas e justificativas para boi dormir, acordemos e voltemos para o Evangelho. Amém? Amém, igreja? Todas essas coisas elas culminam no fato de que nós estaremos unidos com o Senhor. E que não só apenas a gente, mas toda a criação também se sujeitará a Cristo. Eu já disse isso em outras pregações.
Haverá um momento que a própria morte se sujeitará ao Cristo. Ela se sujeitou diante dele quando ele ressuscitou, mas ela se sujeitará não sendo mais uma enfermidade para nós. É quando a própria existência ela recupera a sua conformidade. Todas as coisas conformes na forma de Cristo, aperfeiçoadas, amadurecidas, sujeitas a Ele, de modo que a primazia da sua criação, que é o homem, agora também atinge a estatura de Cristo, pela unidade do corpo. Quando nós então seremos só um com Ele, quando nós seremos então coparticipantes, nos dizeres de Pedro, coparticipantes da natureza de Deus, em Cristo Jesus. Então o que era passará, o quase ficará pelo caminho, o que era as coisas antigas já passaram, tudo se faz novo. Então o que é pela metade já não existe mais, permanece o que é por inteiro, porque nós o conhecemos e somos conhecidos dele. E nós conhecemos o infinito e o eterno, de modo que para conhecer o infinito você não precisa nada mais, nada menos do que uma eternidade. Isso é ser participante da natureza de Deus em Cristo Jesus. De modo que agora nada mesmo fica às sombras. A vida daquele que está já na glorificação do Senhor, a vida dele é o coração pulsando, não o peito, o tórax que camufla o coração. É o contrário. É tudo de dentro para fora, é tudo genuíno, é tudo essencial, é tudo perfeito, é tudo maravilhoso, é tudo belo. Enquanto não chegamos nisso, busquemos essa estatura, conectemo-nos, permitamos que o Espírito, pelo vínculo da paz, nos dê a substância e a fé suficiente para que caminhemos juntos. Estejamos como uma voz uníssona que profetiza contra o planeta Terra, que profetiza contra as nações, mas contra o espírito maldito que os move, mas a favor das nações. Porque o discurso do profeta, ele é contra a maldade que rege os homens e não contra os homens. A igreja precisa unir a sua voz num só coro. Da mesma forma que os exércitos de Israel, a mesma estratégia que os exércitos de Israel utilizavam para conquistar as diversas cidades de Canaã, e que você já leu e releu isso na Bíblia várias vezes. O uníssono, o canto, o sopro uníssono das trombetas que tornam a voz profética poderosa, uma referência que destrói as muralhas construídas sobre mentiras e dá espaço à construção do novo, fundamentado em coisas muito maiores do que os homens podem pensar, pedir, sonhar ou imaginar. É esse o caminho que o Senhor Jesus tem para a igreja. Quem está comigo nessa jornada, amém? Quem está querendo ser essa voz profética? Então comece, meu irmão. Hoje. Amém? Amém, igreja? Nesse momento eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero convidar aqui o pastor Jordani. Ele estará orando com a igreja. Amém? Glória a Deus. Desde isso, existe um trabalho árduo para nós que estamos
Eu digo para vocês, eu sou uma pessoa